Ela quase entrou em depressão por causa disso. Você ainda acredita que prisão de ventre é normal? Que viver inchado, com dor e indo ao banheiro uma vez por semana é parte da vida? Isso não é normal. Isso é uma indústria bilionária te mantendo doente de propósito, enquanto você gasta com remédios que só pioram sua situação. Ei, preste atenção. Se você tem gases frequentes, dor abdominal, constipação, barriga estufada, sensação de que nunca evacua direito, e já perdeu o prazer de comer, de sair, de viver, você está sendo enganado. E eu vou te mostrar o que nunca te contaram. Eu vi isso acontecer com meu pai e minha namorada. Os dois estavam no fundo do poço, sem energia, sem disposição, com vergonha de sair de casa, cansados de médicos que falam beba mais água e tome um laxante. Mas eu fui até o inferno por eles. E voltei com um método 100% natural, de 5 minutos por dia, sem nenhum remédio, que trouxe resultados reais em menos de 4 semanas. E não se trata de chás, nem de dieta, nem de mais uma mentira de farmácia. É algo escondido da maioria das pessoas, mas que vem da medicina ancestral, da Romênia e da Índia. Uma combinação de um catalisador natural e intestinal, mais técnicas milenares que ativam sua flora intestinal e devolvem a vida ao seu intestino, de verdade. Em poucos dias, meu pai e minha namorada começaram a evacuar regularmente, sem dor e sem sofrimento, viram os inchaços sumir e a energia voltar. Voltaram a comer com prazer, a sair de casa, a viver em paz. E tudo isso sem médico, sem consulta, sem constrangimento, sem efeitos colaterais. Agora é sua vez. Mas antes de continuar, me responda com sinceridade. Você já tentou de tudo? Já gastou dinheiro com soluções inúteis? Já se sentiu enganado? Então pronto, você é a pessoa certa para ouvir o que vem a seguir. Você vai entender por que os médicos nunca falam da vilosidade intestinal, o que é o catalisador intestinal, que ativa sua digestão, como a indústria esconde isso para continuar vendendo dor disfarçada de tratamento. Eu vou te contar como usei esse método simples, com ingredientes naturais, para salvar quem eu mais amo, e como ele pode mudar sua vida também. Mas eu vou além. Eu quero que você veja com seus próprios olhos, sinta com seu corpo, e prove para si mesmo que existe saída. Fique comigo pelos próximos minutos, porque o que você vai descobrir agora, ninguém teve coragem de te mostrar. E isso pode ser a virada de chave que você tanto esperava. Eu me lembro até hoje da expressão do meu pai, quando ele levantava da mesa depois do almoço. Era como se ele tivesse engolido uma pedra. Ficava com a mão na barriga, gemia de dor e ia direto para o banheiro. Passava quase 40 minutos lá dentro, e nada. Nem alívio, nem evacuação, só frustração. E ele tentava esconder. Dizia que estava tudo bem, mas dava para ver. Ele estava cansado de viver assim. Acordava já se sentindo mal, inchado, lento, com dor. Almoçava e queria deitar. Trabalhava mal, não conseguia ser produtivo, sua reputação ia de mal a pior no trabalho. Não conseguia nem curtir a própria família. Tinha vergonha, se irritava fácil, se isolava. A minha namorada era outro caso grave. Uma mulher linda, vaidosa, que era cheia de energia, mas vivia refém do intestino. Qualquer coisa que comia dava inchaço. Evitava frutas, pão, carne vermelha, até salada crua. Era como se tudo fosse ruim. Sentia dor, pressão, tristeza e aquela sensação constante de que estava pesada por dentro. Sair de casa? Raridade. Ela cancelava encontros no último segundo comigo mesmo. Amor, não vai dar. Minha barriga está explodindo. Colocava a mão no abdômen como quem protege uma ferida aberta. Chorava sozinha no quarto. Me dizia, eu odeio isso, amor. Me sinto suja, estranha, e parece que meu corpo me odeia. Estou horrorosa. A verdade é que ela estava quase entrando em depressão e vivia com ansiedade. E o que os médicos diziam? Beba mais água. Coma linhaça. Tome esse laxante leve. Isso é o seu corpo. Algumas pessoas são assim mesmo.
Pode ser emocional, talvez estresse. Estresse? A pessoa passa dias sem evacuar, tem dores que a deixam em posição fetal, e a causa é exclusivamente o estresse. Foi aí que eu me revoltei. Eu não podia mais ver duas pessoas, que eu amo, sendo empurradas de receita em receita, de médico em médico, como se fossem um número na fila. Algo estava errado. E se ninguém ia resolver, eu ia. Comecei a pesquisar, estudar, mergulhar de cabeça. Descobri artigos, clínicas, pesquisas esquecidas. Passei noites lendo sobre digestão, flora intestinal, sistema entérico, métodos naturais e o que eles chamavam de vilosidade intestinal, algo que os médicos raramente explicam, mas que é a chave da digestão saudável. E foi numa madrugada que eu encontrei a primeira peça da quebra-cabeça, um protocolo simples passado de geração em geração, usado por poucas pessoas na Romênia e na Índia, que unia um estimulante digestivo natural, técnicas manuais de ativação peristáltica e alimentos catalisadores que regeneram a mucosa intestinal. Fiz adaptações, testei passo a passo, criei um protocolo que durava 5 minutos por dia e convenci meu pai e minha namorada a tentarem por 7 dias. Adivinha? No terceiro dia, meu pai evacuou normalmente, sem dor, sem ficar 40 minutos no vaso. E no 7º dia, ele virou para mim e disse: "Filho, fazia anos que eu não me sentia assim leve. A minha namorada teve o primeiro dia sem dor depois de muito tempo. No final da primeira semana, o inchaço havia diminuído. Na segunda, já se olhava no espelho com outra postura. Voltamos a sair. Ela voltou a rir, a viver, e foi aí que eu percebi: eles não são exceção. Eles só nunca tinham tido acesso ao caminho certo. Não é sua culpa. Você só ouviu mentiras até agora e está exausto de promessas falsas. Mas o que eu descobri funciona. E funciona sem você precisar mudar toda a sua vida. Sem dieta maluca, sem laxante, sem constrangimento, sem gastar mais dinheiro com soluções que só te prendem mais. Essa é a história real por trás do que eu vou te mostrar agora. Uma transformação de verdade, sem maquiagem. E o mais importante, acessível para você. Se você chegou até aqui, respira fundo. Porque agora eu vou te explicar o porquê isso funciona tão rápido. E porque ninguém nunca te contou. Você quer saber por que nada que você tentou até hoje funcionou? Porque estão te tratando como um cano entupido e não como um organismo vivo. A indústria quer empurrar laxante, chá, dieta e mais remédio, tudo com foco em forçar o intestino a funcionar. Mas o que ninguém te contou é o seguinte: primeiro, tudo que te ensinaram está incompleto. Te disseram que era só beber mais água, comer mais fibras, tomar um laxante, fazer suco verde ou cortar tudo da dieta. E você fez tudo isso, mas continua com prisão de ventre, inchaço, gases, sensação de peso, dor. Porque o seu problema não é a falta de fibra, não é a água e nem o estresse por completo. O problema nunca foi só o que você come. O problema está em como o seu corpo está lidando com o que entra. E é aí que mora a verdadeira causa. Você sofre de uma condição silenciosa chamada insuficiência intestinal funcional. O que é isso? Significa que seu intestino não está mais cumprindo o papel básico dele: quebrar, absorver e eliminar. Ele perdeu a eficiência, está travado. E pior, está gritando por socorro, mas ninguém ouviu. E isso acontece por 2 motivos profundos que ninguém te explicou. Primeiro, seu corpo não digere direito os alimentos. Toda digestão depende de reações químicas para transformar o que você come em combustível para o corpo. Isso inclui decompor as proteínas, carboidratos e gorduras. Essas reações precisam de catalisadores digestivos, enzimas, ácidos, bactérias boas que aceleram o processo. Mas na maioria das pessoas com constipação, esses catalisadores estão ausentes ou em níveis baixíssimos, por uso de antibióticos, má alimentação, excesso de comida morta, sem vida enzimática, estresse crônico, falta de contato com micro-organismos naturais. Resultado? A digestão fica lenta,
A comida ferve no intestino, gera gás, acidez, dor e inchaço. O bolo fecal endurece e a evacuação trava. E quanto mais você empurra com o laxante, mais você irrita e desativa o funcionamento natural. É como tentar cozinhar arroz com o fogo desligado. Você pode colocar o arroz, a água, o sal, mas sem fogo, ele não vai cozinhar. Você está jogando comida para dentro, sem a chama digestiva que ativa todo o processo. Os catalisadores intestinais desempenham um papel vital na saúde digestiva ao aumentar a eficiência das reações enzimáticas, melhorando a decomposição de macronutrientes e contribuindo para a manutenção de uma microbiota intestinal equilibrada. Fonte: Journal of Functional Foods, 2020. Segundo, seu intestino não está absorvendo o que você come. Mesmo que você consiga digerir, o segundo passo é absorver os nutrientes. E quem faz isso são as vilosidades intestinais. O que são vilosidades? São pequenas projeções, como mini dedinhos, que revestem o intestino delgado. Elas aumentam a superfície de absorção, puxam nutrientes para o corpo e ativam os sinais de evacuação. Só que quando você come muito industrializado, toma antibiótico, tem má digestão ou vive estressado, essas vilosidades atrofiam, inflamam ou morrem. E o que acontece? O intestino não absorve, os nutrientes passam direto, a parede intestinal fica seca e o estímulo de evacuação simplesmente desaparece. Ou seja, não adianta comer saudável se o seu intestino não está captando nada. É como encher um balde furado. E mais, essas vilosidades precisam de um nutriente específico para se regenerar: glutamina. Sem glutamina, sem regeneração, sem absorção, sem evacuação, a vilosidade intestinal é fundamental para a absorção eficiente de nutrientes, aumentando assim uma superfície de contato do intestino e permitindo uma absorção mais eficaz de vitaminas e minerais. Fonte: World Journal of Gastroenterology, 2019. Tudo isso forma um ciclo vicioso. Você come, não digere direito, não absorve, fermenta, incha, prende, sente dor, toma laxante, irrita mais ainda, e o intestino piora. Isso não é preguiça do corpo. É um sistema inteiro implorando por um reinício. A solução real? Regenerar e ativar. A única forma sustentável de sair desse ciclo é ajudar o corpo a digerir com um catalisador enzimático natural, regenerar as vilosidades com glutamina biodisponível, reativar os sinais de evacuação, estimulando o sistema digestivo. Só assim o intestino volta a decompor os alimentos, absorve o que precisa, elimina o que não serve e você se sente leve, vivo, em paz com o seu próprio corpo. E isso não exige remédio, não exige médico, nem suplemento caro, exige inteligência fisiológica e um protocolo certo. E foi por isso que, depois de ver tudo o que existia no mercado e nada trazer essa lógica completa, eu decidi montar meu próprio caminho, com os dois elementos que resolvem exatamente essa insuficiência: um catalisador digestivo natural e a glutamina na forma certa, viva, biodisponível. E eu vou te contar sobre isso agora. Você entendeu a verdadeira causa do problema? É hora de entender qual é a solução. Depois de entender que a solução passava por um catalisador digestivo eficaz, mais glutamina biodisponível, mais ativação do intestino, eu corri para o mercado pensando, com certeza alguém já deve ter criado um protocolo baseado nisso. Mas, para minha surpresa, não tinha. Tinha suplemento com glutamina, mas em pó, sintético, cara e sem absorção real. Tinha probiótico importado com 60 cápsulas, mas que não ensinava ao corpo a funcionar sozinho. Tinha curso de detox, low carb, jejum, mas tudo sem lógica digestiva. Era como se todo mundo tivesse uma peça do quebra-cabeça, mas ninguém tivesse montado o quadro completo. Foi aí que eu pensei, se ninguém criou isso, então eu mesmo vou criar. Comecei a montar meu próprio protocolo. Eu precisava de algo que entregasse um catalisador real, natural, sem efeito colateral.
Glutamina na forma mais pura e biodisponível possível. Um estímulo fisiológico ao intestino que fosse prático, simples e funcional. Tudo isso sem depender de médico, farmácia ou dieta absurda. E nessa busca incansável, após várias madrugadas acordadas, mergulhando em uma tela de notebook, eu descobri duas coisas. Primeiro, um fermentado ancestral, originário da Romênia, descoberto há mais de 2.000 anos, usado há décadas como regenerador digestivo. O Rejuvelac, que quando feito com milho, libera enzimas digestivas e glutamina de forma viva, pois o milho é um dos alimentos mais ricos em glutamina. Usado há milhares de anos como remédio para melhorar a digestão, reduzir inflamações e até para a imunidade, coisas que estão ligadas diretamente ao intestino. Rejuvelac é rico em probióticos naturais que promovem um ambiente intestinal saudável, equilibrando a microbiota e fortalecendo a flora intestinal, o que é essencial para uma digestão eficiente e a prevenção de gases. Fonte: Journal of Applied Microbiology, 2021. Segundo, uma série de posições corporais do yoga tradicional com registros de 5.000 anos que ativam a movimentação intestinal, aliviam gases e desbloqueiam o fluxo natural. Comecei a testar com meu pai e com minha namorada. Fiz a primeira receita do fermentado. Deixei fermentando. Ensinei os movimentos simples. Monitoramos os resultados e nos primeiros dias não deu certo. A fermentação ficou fraca demais, os movimentos estavam difíceis, a sequência estava confusa, os horários não funcionavam. Mas eu não desisti. Fui testando versões, ajustando a receita, o tempo, a ordem, simplifiquei os movimentos. Modelei tudo em 2 fases simples, com duração total de 4 semanas. E aí, os resultados começaram a aparecer, de verdade. Meu pai, que vivia travado, foi ao banheiro 3 dias seguidos sem esforço. Minha namorada, que inchava com tudo, começou a usar calça jeans sem se sentir estufada e insegura. Eles acordavam com mais energia, dormiam melhor, comiam melhor, trabalhavam melhor. E o humor também melhorou. E o mais incrível, o corpo deles começou a funcionar sozinho, sem laxante, sem remédio, sem médico, só com o protocolo certo. E as pessoas começaram a pedir. Minha namorada começou a contar para os amigos e amigas que também sofriam com aquele pesadelo. E eles pediam a receita. Eu mandava por áudio, PDF, até rabisco em guardanapo. Os resultados continuaram aparecendo. Até que uma amiga me disse: "Você tem que transformar isso num programa real. Isso vai mudar muita gente." E foi isso que eu fiz. Nasce o método 2-4, um protocolo funcional baseado em ciência digestiva, sabedoria ancestral e aplicação prática, real, testada. Ele tem esse nome porque é aplicado em 2 pilares: regeneração mais ativação, e 4 semanas de aplicação simples, prática e acessível. O que tem dentro do método? Receita exata do Rejuvelac de milho, com tempo, quantidade e armazenamento. Lista das causas dos gases intestinais, as 3 posições ancestrais de ativação digestiva que desbloqueiam o trânsito intestinal. Orientações diárias simples para você aplicar mesmo com rotina corrida. E tudo isso em um formato prático, direto, com ilustrações e passo a passo. É tudo o que eu gostaria que meu pai e minha namorada tivessem recebido lá no início. Sem enrolação, sem complicação, sem promessas vazias. Agora que você entendeu a verdadeira causa da sua prisão de ventre, do seu inchaço, da sua insegurança, vergonha, dos seus gases e da sua exaustão crônica. Entendeu a lógica por trás da solução e está diante de um método que replica exatamente o que funcionou com quem mais precisava. Chegou o momento de fazer o que a maioria das pessoas não faz: agir com consciência, tomar uma decisão inteligente, escolher o caminho de volta ao equilíbrio. O que exatamente você vai receber? Você vai ter acesso completo ao e-book Método 2-4 Respire Aliviado, um e-book digital
que vai te conduzir por 4 semanas, com um passo a passo simples, natural e cientificamente embasado para você destravar seu intestino naturalmente, eliminar gases e inchaços e recuperar a leveza, o conforto e a liberdade de evacuar todo dia sem dor e sem esforço. Dentro do e-book você encontrará Capítulo 1, Introdução. Capítulo 2, O mundo dos gases intestinais. Entenda sobre o processo de formação de gases, seus tipos comuns e os sintomas associados a ele que talvez você nem faça ideia. Capítulo 3. A importância da flora intestinal. Compreenda o ecossistema complexo de micro-organismos que habitam o trato gastrointestinal. Descubra o que realmente está acontecendo no seu intestino. Por que tudo trava? Por que nada funciona? Você vai se identificar como se o livro estivesse lendo a sua mente. Capítulo 4. O método. 2.4. Um capítulo exclusivo para pegar em sua mão e te guiar. Aqui você aprende sobre o Rejuvelac de milho. Como fazer em casa, passo a passo detalhado e ilustrado. Tempo de fermentação certo, ingredientes corretos. Como conservar, quantidade ideal e como reutilizar. O estímulo fisiológico com yoga ancestral. 6 posições ancestrais de yoga, ensinadas com imagens ilustrativas reais, instruções detalhadas e adaptações para iniciantes. E de bônus, uma massagem abdominal. Você aprende quando fazer, por quanto tempo manter e como encaixar na rotina, mesmo com agenda corrida. Planejamento e rotina. Literalmente o passo a passo do método. 2.4. Vou pegar na sua mão e te dar o mapa do que você deve fazer diariamente. O ritual simples de menos de 5 minutos que minha namorada e meu pai fizeram todos os dias por 4 semanas. Ensinando como organizar sua jornada de 4 semanas e adaptar à sua realidade, com melhores horários, posições, dicas e um ingrediente secreto para adicionar ao Rejuvelac e potencializar ainda mais. Capítulo 5. Causas dos gases intestinais. Entender as razões por trás da formação excessiva de gases é fundamental para adotar estratégias eficazes de prevenção, alívio e até mesmo cura. Capítulo 6. Dicas avassaladoras. Dicas extras fáceis de incorporar para eliminar os gases. Capítulo 7. Conclusão. O e-book é visual e didático. Você não precisa entender de saúde, fermentação ou yoga. Ele te mostra exatamente o que fazer, como fazer e quando fazer. E ainda vem com ilustrações reais das posições para você acertar desde o primeiro dia. E antes que você pense em continuar tentando o que você já tentou. Vamos ser realistas. Laxantes e remédios só mascaram o sintoma e pioram o intestino a longo prazo. Suplementos? Caros, artificiais e sem um plano de aplicação real. Chás aleatórios? No máximo aliviam por um momento. Não resolvem a causa e alguns ainda podem viciar e irritar o intestino por possuírem taninos. Dietas restritivas te frustram mais do que ajudam. O método 2.4 resolve o que nenhuma dessas coisas resolve, a raiz fisiológica do seu problema intestinal. Além disso, apenas hoje, agora, você recebe junto 3 bônus exclusivos que não são vendidos separadamente e não existem fora daqui. Bônus 1, Guia Prático dos Chás Milagrosos. Valor individual, R$ 127. Um mini e-book completo, com 8 receitas de chás verdadeiramente digestivos que combatem gases, aliviam a constipação e aumentam a mobilidade intestinal, para usar em conjunto turbinando ainda mais o método. Para cada chá, você aprende para que serve, como preparar, quando usar. Bônus 2, Capítulo Secreto, Dicas Avassaladoras. Valor individual, R$ 97. Um capítulo extra dentro do próprio e-book, com dicas escondidas e não convencionais para eliminar gases, aliviar a pressão abdominal e desbloquear o funcionamento em dias difíceis. São estratégias que não estão no Google. Bônus 3. Acesso vitalício. Valor individual, R$ 37. Adquirindo hoje,
você poderá acessar os 2 e-books para sempre. Sempre que quiser revisar uma receita, consultar uma posição ou reiniciar a jornada, ele vai estar lá, disponível no seu celular, tablet ou computador. O valor normal do e-book fora dessa oferta é de R$ 197. Somando os bônus, esse pacote chega facilmente a R$ 458. Mas você não vai pagar isso hoje. Meu propósito sempre foi ajudar e não lucrar. Por isso, vou lançar uma oferta especial comprando por essa página e agora você vai investir apenas R$ 47 à vista ou em até 9 vezes de R$ 6,18 no cartão. Fala sério, você gasta muito mais do que isso em besteiras. E o mais importante, você não está comprando um PDF. Você está comprando o fim do medo de sair e ficar com dor de barriga no meio do dia, a liberdade de usar roupas sem se sentir feia ou inchada, a tranquilidade de acordar leve, evacuar com facilidade e trabalhar com energia, o controle sobre o próprio corpo, sem depender de ninguém. Clique agora no botão abaixo, garanta seu acesso e comece ainda hoje o seu processo de regeneração intestinal. O conteúdo é entregue imediatamente no seu e-mail. E para te deixar 100% seguro, você tem 7 dias de garantia incondicional. Se não gostar, não se adaptar ou simplesmente mudar de ideia, basta um clique e devolvemos 100% do valor. Sem perguntas, sem complicação, sem ressentimento. Então clica agora no botão abaixo e garanta seu método mais seus bônus mais sua transformação. Porque cada dia que você adiar essa decisão, é mais um dia convivendo com dores, inchaço, vergonha e frustração. 2 escolhas. Ou você toma uma decisão, ou continua na merda. Vamos falar sem enrolação. Você tem 2 escolhas agora. Primeiro, fechar esse vídeo e continuar na mesma, se afogando nessa lama de merda. Com dor, inchado, com medo do banheiro, gastando com remédio que só engana, vivendo cansada de sentir vergonha do próprio corpo. Ou você pode agir com inteligência, com método, com passo a passo validado e transformar sua saúde gastando menos do que gasta com aquele lanche no final de semana. Não existe hora perfeita. Existe decisão. O seu corpo está pedindo socorro e esse método é a resposta. Clique no botão agora e atravesse a ponte da mudança comigo. Garanta o método Respire Aliviado. Obrigado por assistir. Foi um prazer enorme te guiar até aqui e um orgulho poder te entregar essa solução. Te vejo do outro lado, do lado das pessoas livres.